É grande? É grande, deve ter uma história aqui. Oi, é grande pra caramba. O áudio tá funcionando? Dá um olá pro Discord aí, meu boy. Tá. Se tiver funcionando, tu vai ouvir o retorno. Tá, então tá ouvindo. Flashback. Nossa, velho, eu fiz merda. Vamos lá. Como parte de um jogo leve, o DM executa o pai de um jogador e tortura personagens de forma casual e é demitido. Eu sou um DM eu sou um Forever DM. Eu sou um DM pra sempre nos meus jogos de casa. Mas estava com saudade de ser jogador. Então pensei em experimentar um serviço de DM pago aqui perto. Falei com uma pessoa responsável pela inscrição por umas 2 semanas, até achar uma sessão de D&D legal começando. Com gente parecida e num horário que dava pra mim, ou pelo menos era o que eu achava. Cheguei na primeira sessão com uma ideia mais ou menos de um personagem que eu queria, esperando que fosse um tipo de sessão zero. Um monte de gente esperando a sessão começar, e quando o relógio bateu a hora, deixando todo mundo entrar sem falar nada, e eu tive que meio que, sem jeito, achar alguém que não tivesse ocupado e falar que eu era novo ali. E não fazia ideia de onde eu tinha que ir e já começou mal, tá? Tipo, o resumo da situação. Ele era um Forever DM, queria jogar, contratou um serviço pago, né? E foi pra um lugar perto de casa. E ele podia jogar até o horário bateu, deixaram todo mundo entrar, não entrou nada. Parece entrevista de emprego. Me levaram para uma salinha minúscula com 5 pessoas. Cara, isso realmente tá parecendo uma entrevista de emprego. Eu acho que tá todo mundo jogando de bruxo na vida real, hein? Porra, essa é um culto, velho. Me levaram pra uma ceninha minúscula com 5 pessoas que estavam conversando como velhos amigos ali. Aí que eu descobri que não era um jogo novo, já tava rolando há quase 1 ano. E também não era D&D 5e como anunciaram, mas falaram que era Star Wars D&D. Me deram uma sacola cheia de livros de Star Wars, Age of the Empire, Age of Rebellion, Force and Destiny. Devia ter uns 20 livros naquela sacola. E depois apontaram para uma pilha ainda maior no canto e falaram que eu podia usar o que eu quisesse de lá. No total devia ter uns 50 livros. Parecia que esperavam que eu simplesmente lesse tudo o que fizesse e fizesse um personagem. Rápido o suficiente para jogar naquela sessão. Sem nenhuma ajuda. Quando pedi ajuda, pausaram a sessão e acharam uma espécie de cola para mim. E no fim, eu só perguntei se eu podia usar um personagem pronto e aprender o resto em casa. Porque estava me sentindo sobrecarregado. Encontraram os personagens prontos e falaram para eu escolher a arte que mais me agradasse. Tinha um droid caçador de recompensas muito legal que eu gostei, então eu escolhi ele. Só para passar o resto da sessão esperando do lado de fora de vários estabelecimentos, porque todos tinham placas de proibido. Que filho da puta, cara! Que filho da puta! Nossa, cara, sacanagem, velho. Tá, não, eu acho isso daí legal. Daí na sessão, proibido droids. Nossa, velho. Mano, eu ia ficar muito puto se fosse eu, mano. Tá. Aí eu quero falar, foi uma merda. Mas os jogadores eram legais. Quando meu personagem podia interagir com ele, então aprendi algumas regras entre as sessões e voltei com um personagem novo. Não manjo muito de racismo em Star Wars, então escolhi a mesma espécie de outro jogador ali, só pra ter certeza que eu não serei excluído. A sessão seguinte foi um pouco melhor. Conhecemos um personagem, tipo Aladdin divertido, com uma espécie de gato alienígena no lugar de um macaco. Também não conheço muito de Star Wars, mas ok. Eu não entendia muito. Cara, mas foi uma referência a Aladdin da Disney. Não, tudo bem. Ok, beleza. Eu não entendia muita coisa do sistema e parecia que tinha um monte de regras que eles ou erravam ou inventavam sem avisar. Mas tava curtindo no geral. Aí a gente encontra um ladrão gente boa do NPC acorrentado numa parede enquanto o nosso empregador bate nele até sangrar com um soco inglês por ter roubado fruta para comer. Aquela sensação ruim voltou, mas eu ignorei porque pensei que isso podia ser só um jeito forçado de a gente fazer odiar esse chefão. Tentei falar com o DM entre as sessões sobre como eu tava me sentindo, mas aparentemente não podíamos contactá-lo fora das sessões e eu não queria tomar tempo dos outros jogadores na sessão, então eu deixei pra lá. Isso é do tipo de coisa, Bori, que são aquelas coisas que começam
a incomodar tanto o jogador, o GM, o DM, que as pessoas começam a ignorar e começa não pilhar, mas a ficar juntando, sabe, essas coisinhas. E vai chegar um ponto que isso explode por qualquer coisa, mas não é só qualquer coisinha, sabe? É toda aquela coisa, aquelas merda acumulada que acontece durante a sessão, saca? Tipo, as sessões, a campanha. Então, Cara, isso é muito chato, velho. Nossa, demais, demais, demais. Se tiver algum mestre escutando isso daqui, por favor, pergunte se algum player de vocês tem algum problema com alguma coisa que vai aparecer na mesa. Ou que não tá com... na mesa. E ó, gente, outra coisa. Se isso acontecer, não puxa pra conversar separadamente, não puxa em grupo. Porque isso vai deixar uma situação bem desagradável pra todo mundo, saca? Ninguém, tipo, vai parecer que é aquela bronca da professora que tá dando bronca em você na frente de todos os alunos, saca? Pra fazer uma discussão. Então, tipo, pô, faz esse negócio? Faz em particular. Pô, por isso eu quero conversar que tem algumas coisas que eu não gostei. E já resolve isso logo de começo quando isso acontecer. Não deixa acumular, porque essas coisas pequenininhas vai acumulando e vai ter uma hora que você vai explodir por qualquer merda que aconteça, uma merda pequena, e vão te achar maluco ou coisa do tipo, mas é só conversas não inacabadas que vocês não resolvem, saca? Tipo o outro DM que ignora você durante 8 meses e rouba tudo que você fala. Puta que pariu, olha que raiva. Enfim. Exatamente. Não, pra quem tá vendo o vídeo no YouTube, você vai ver essa história daqui a pouco, tá? Então... que é depois. Tá. As próximas sessões foram focadas em missões. Estávamos roubando algo do Império, era preto no branco, bem e mal, sem tortura ou racismo ou qualquer outra coisa negativa, e sinceramente foram bem divertidas. Ok, tá. Depois de um arco de roubo, tivemos uns arcos pessoais, conhecendo a família dos personagens, ajudando eles com algumas tarefas, e eles nos alimentaram e deixaram ficar com eles. Aí do nada, o Império aparece. Um oficial faz todo mundo se ajoelhar na terra antes de atirar a cabeça do pai, matando ele na hora. Eu pensei, caramba, que pesado. E eu odiaria se fosse comigo, mas acho que o DM reconhece os jogadores e provavelmente conversou com aquele jogador sobre isso antes. Vamos continuar que eu tenho algumas opiniões, tá? Eu tenho algumas opiniões sobre isso, tá? Na semana seguinte, chego para descobrir que o DM normal tá doente. E então temos um one shot com o DM temporário. Tá, então o DM lá que contrataram ficou doente, e daí pegar um DM temporário. Okay. Aí a mesma coisa aconteceu na semana seguinte e na outra semana. Eita. Acabei passando mais sessões nesses one shots do que na campanha de verdade. Caralho. O DM temporário é o DM substituto. Tá. Aí uma semana chega e o dono do negócio quer falar com cada um dos jogadores individualmente. Ele perguntou sobre eventos que aconteceram no jogo, se alguma vez me senti desconfortável. Isso até aí tá ok. Você tá legal. Você que é mestre, é sempre bom perguntar isso antes e depois de cada sessão, tá? Se me sentir desconfortável, esse tipo de coisa. Durante essa conversa, foi mencionado que o lance da execução do pai não foi nada combinado com outro jogador. Na verdade, esse jogador tinha um relacionamento conturbado com a família, e como parte da inscrição, o cara pagou pra isso, tá? Tinha pedido que o personagem tivesse uma família normal, onde todo mundo se ama e não tivesse drama nem conflito. No final da conversa, perguntei pro dono se o DM normal ainda estava doente. Ele disse que não podia falar sobre isso, mas que o DM normal não trabalhava mais lá. Quando o dono saiu, conversamos entre nós e todos concordamos que o DM antigo devia ter sido demitido, e pelo tom das perguntas, acho que as coisas que a gente viveu não foram as piores. Olha o podre por trás, tá? Foi uma experiência meio bosta no geral. A troca de sistema do jogo, o tão não combinado com o que foi anunciado, a mentira por semana sobre estar doentes, etc.
Mas eu gostava daqueles jogadores e pensei que a gente ia construir, ia reconstruir e voltar a se divertir. Aí no dia da próxima sessão, recebi uma mensagem dizendo que todos os outros jogadores tinham desistido da sessão e que eu podia ir fazer uma aventura individual e receber o reembolso da semana. Escolhi o reembolso e falei também que queria desistir da sessão. Isso faz 2 anos, nunca vi nenhuma daquelas pessoas. O negócio passou por uma reestruturação enorme. Eles mudaram a marca, o dono. Agora é um serviço bem decente. Os DMs estão muito dispostos a trabalhar com os jogadores para tornar a experiência melhor possível para eles, embora seja impossível contratar os DMs fora das sessões. Contatar. Essa é a primeira vez que eu posto isso e não uso muito Reddit, então espero que a informação esteja ok. Ok, esteja quebrando nenhuma das regras. Nossa, mano, que história, tipo, merda, né, mano? Em termos assim, não, merda, não digo de ruim, mas, pô, a história é ruim. Mas eu digo que o que aconteceu com o cara foi zoado, né, mano? Porra, que situação merda, né, velho? Puta, velho. Nossa. Pô, foi postado hoje mais cedo, só faz 7 horas que foi postado. Nossa, cara. O DM fingiu a própria morte e depois voltou em segredo. Eu entrei numa campanha que foi anunciado como campanha rica em lore e profunda com construção de mundo. Eu entrei junto com outros 4 jogadores. Um deles largou o jogo rapidinho por causa de uns problemas da vida e a gente seguiu em frente. O plano era que a gente ia ajudar e construir o mundo, os lugares, as facções, tudo junto, tudo em grupo. E depois o DM ia levar 2 ou 3 semanas para fazer uma campanha para esse mundo. A gente tava todo mundo muito animado e trabalhou nisso pra caramba. Bom, essa é a premissa de muitas campanhas de RPG, né, Warwick? Então até aí tá normal. Antes do jogo. Passaram uns 2 meses e a gente tava se divertindo muito. Eu criei facções, lugares e até uns reinos importantes. Os outros 3 jogadores fizeram a mesma coisa. A gente finalmente estava pronto pra... Epa, baixei aqui o ascenso aqui. A gente finalmente estava pronto pra jogar o cenário da campanha. Ele falou que vai tirar 3... Ele falou, o mestre falou, né? A tradução tá meio estranha. Ele falou que vai tirar 3 semanas de folga para montar o jogo. Então a gente fez isso. A gente discutiu as possibilidades do personagem, criou nossos personagens iniciais com sistemas de regra homebrew bem completo, que depois descobriu que isso aqui era ser Pathfinder 2ª edição, mas essa tradução tá meio esquisita. Para a 5ª. Para 5e, isso é, para 5e. Daria um post só pra isso, mas era um sistema de criação de personagens legal e profundo que te permitia os aspectos de qualquer classe sem quebrar seus personagens. Jogando o jogo. Chegou a hora, a gente entrou no Foundry VTT, configurou nossos personagens e começou o jogo. Eu joguei com um bruxo que ia ser possuído por um simbionte de um item mágico. A gente tinha um ladino, um monge, um clérigo e um clérigo também. Não eram classes de verdade. Tá, como assim? Não eram classes de verdade. Assim, o cara acabou de falar que era um ladino, um monge, mas... Ok. Não eram classes... Ok. Já que a gente tinha esse sistema rubrico estranho. Mas eram o que a gente pra simplificar. A qualidade era de outro nível. Sons e músicas personalizadas, dependendo de onde seu token estava no mapa, iluminação e linhas de visão personalizadas para as habilidades de cada um dos nossas raças. E para interação sonora especial para abrir fichas para abrir e fechar portas. O famoso soundboard, né, boy? Falou tudo isso tinha soundboard. Nossa, que legal. Enfim. Essa foi a minha primeira vez no Found, então eu fiquei de boca aberta, já que eu estou acostumado só a usar o Roll20. Ok. A gente lutou para sair de uma mansão que estava sendo atacada por cultistas e finalmente conseguiu itens mágicos. O combate foi divertido, a gente sentia a qualidade perfeita de perigo e estava se divertindo muito com as interações dos nossos personagens. A gente jogou 3 sessões. Finalmente conseguimos sair da mansão e começou a nossa aventura de verdade. A gente ouve gritos de perto e vai investigar. Uma mulher estava presa numa árvore com crocodilos humanoides gigantes mordendo a base e começando a subir. Ok.
A gente termina a sessão ali. Já que tava tarde, ele falou para preparar para a semana que vem. Eu tava muito animado, já que meu personagem finalmente tinha liberado algumas habilidades de combate do simbionte e ia ser uma grande revelação pro grupo e meu personagem quando entrasse em ação. Ok, o cara tava bem animado pra essa campanha, né, cara? O desaparecimento. A gente se encontra na quarta seguinte. A gente espera pelo DM, ele se atrasa, mas é só a quarta sessão, então a gente sabe que isso é normal ainda. Passa 30 minutos, a gente começa a se preocupar. Ele mandou uma mensagem na noite anterior dizendo que ia estar pronto pro jogo. 2 de nós desistem dizendo que acham que ele não vai aparecer. Eu e outro jogador ficamos no chat de voz e falamos que vamos esperar mais 30 minutos e avisar a ele se o mestre aparecer. Ele não apareceu. Na semana seguinte, a gente manda mensagem pra ele uma vez a cada 2 dias. Tá? Eles mandaram mensagem pra ele. Pô, tá, o cara desapareceu, né? Ele sempre aparece offline, então a gente não tem como saber se ele tá entrando online para ver as mensagens. A gente se encontra na quarta-feira seguinte, de novo, e faz uma reunião em grupo. A gente decide que 2 semanas seguidas não é um bom sinal. A gente decidiu colocar um jogo em ato, já que o DM não tem, já que sem DM não tem jogo. A gente não pode ficar reservando as quartas-feiras pra nada. A gente deseja tudo de bom pro um pro outro e fala que vai se falar é falar com ele com frequência. Eu mandei uma mensagem pra ele direto pelo Discord e falei que espero que ele esteja bem. Mandei mensagem pra ele uma vez a cada semana por 3 semanas. E falei que ainda me importava com ele e queria que ele estivesse bem. Para contextualizar, ele tinha se mudado recentemente para um país asiático, para morar com a namorada e ter terremotos lá na semana anterior ao desaparecimento dele. A gente ficou todo mundo preocupado que tivesse mais, mas nenhuma notícia mostrou nada parecido. Passou uns 3 meses e eu penso nele quase todos os dias. Ele pode ter sido meu melhor... Ele pode não ter sido meu melhor amigo, mas a gente criou uma narrativa, um mundo e uma história juntos. Eu deixei minhas quartas-feiras livres para, se ele voltasse, a gente pudesse começar de novo rápido, mesmo que a gente tivesse que arrumar jogadores novos. Eu queria muito explorar aquele mundo e meu personagem que eu criei, mas principalmente eu queria saber se ele estava vivo. Meu Deus, caralho, velho. Absolute cinema, absolute cinema. Absolute cinema. Vamos lá. Envolvendo as autoridades. Eu comecei a ficar realmente preocupado. Ninguém tinha notícias dele, e ele não tinha respondido nenhuma mensagem, nem aparecido online desde que sumiu. Eu decidi dar mais um passo. Entrei em contato com o serviço de pessoas desaparecidas do país asiático para onde ele tinha se mudado. Caralho. Eles me responderam por e-mail dizendo que não conseguiram encontrar nenhuma informação de nenhum caso relatado, mas também que as informações eram muito escassas para dar resultados confiáveis. Eu agradeci e fiquei mais preocupado. Ok. Eu falei com a minha terapeuta, caralho, sobre ele uma vez. Contei pra ela, é um cara do RPG desaparecido que eu conheço. E ela perguntava se tinha alguma novidade sobre ele de vez em quando. Eu contava pros meus outros amigos da vida real, pros meus outros grupos de RPG, até pros meus pais que não tem nada de tabletop RPG ou interações online. Eu contei pra todo mundo sobre o homem que eu tava procurando, preocupado que tivesse tirado a própria vida ou que tivesse sido morto. Eu perguntei pra ele diretamente por mensagem. Eu falei com mais palavras do que isso. Ei, se você estiver vivo, mas não tiver a fim de conversar ou socializar, tudo bem. Eu não vou forçar a falar mais comigo ou mestrar RPG. Eu só queria uma pequena indicação que você está vivo. Uma reação, uma mensagem de volta a qualquer coisa. Eu me preocupo com você e espero que esteja bem. Eu dei pra ele a saída mais fácil de todas. Se ele estivesse vivo, nenhuma resposta ainda. A volta de um homem morto. Semana passada, um dos jogadores daquele jogo me mandou uma mensagem com 5 palavras. Acho que o DM tá vivo. Eu sentei na cadeira, eu estava jogando Helldivers na hora e imediatamente saí do jogo e respondi a mensagem dele. Eu falei, como? Ele mandou um post no Reddit procurando por grupo, postando uma conta do Reddit diferente da antiga, mas com a mesma formatação. Campanha de construção de mundo com lore rica e profunda. E nos arquivos de Misia estava exatamente o mapa que a gente tinha montado. A gente não tinha postado em lugar nenhum online, e nenhum de nós tinha acesso ao software de criação de mapas além do DM, mas lá tava. O nosso maldito mapa que a gente passou meses escrevendo e criando uma equipe.
Ele tava vivo. A conta do Reddit que ele tinha como reserva também tinha sido muito... A conta do Reddit que ele tinha como reserva também tinha sido muito ativa no tempo que ele estava morto. Ela até seguia subreddit com os exatos interesses dele. O time de futebol favorito dele, ações da bolsa de valores e donos de armas liberais era ele. Eu falo pro jogador que me mandou a mensagem: vou entrar nesse maldito jogo. O jogador adora essa ideia e pede para eu manter ele atualizado. Eu encontro e recupero uma conta antiga do Reddit que eu usava no ensino médio e crio uma conta alternativa no Discord também. Eu me inscrevo no jogo pelas formas do Google dele e coloco todas as informações que eu sei que ele ia adorar. Quer ser anotado? Quer ser anotador? Sim, por favor. Construir um mundo. E aqui são as perguntas, né? Que eles construir um mundo depois de jogar nele? Claro. Eu até listei que eu tinha experiência de criar wikis para jogos de RPG. Eu não tenho, ele mentiu. Porque era algo que ele sempre falava nas sessões de construção de mundo. Caralho. Agora eu quero saber o que acontece. Pera aí, eu tô ficando empolgado. Em 12 horas, minha conta secundária é adicionada por ele e ele pede uma entrevista por chamado de voz. Era a mesma conta do Discord que eu passei meses mandando mensagem. Eu digo que sim e aumento o tom do meu microfone. Duvido que ele reconhecia minha voz. Mas por via da dúvida, eu entro na chamada e ouço ele dizer: "E aí, tudo bem?" Eu quase desabei ali. Ele estava bem, parecia feliz e não fazia ideia de que eu era outra pessoa. Eu continuei com a entrevista, mostrando muito interesse, fazendo todas as perguntas que eu sei que ele ia adorar responder. Eu até decidi ser atrevido e dar umas dicas. Eu perguntei sobre certos aspectos do mapa que eu mesmo tinha criado e escrito. Ah, o Deus Prime? O que é isso? Baran Shores? Que legal! Portões do Inferno? Ótimo nome. Ele não sacou, não. Ele perguntou que tipo de facção eu gostaria de fazer parte com o PC. E eu falei, talvez uma facção que caça as relíquias mágicas ou civilizações perdidas. Isso parece divertido. Ele falou, que bom, eu já tenho uma facção que faz isso. Senhoras e senhores, essa facção foi nomeada por mim. E era o foco para a estrutura da campanha. Em um momento ele falou, a gente criou um mundo para isso. E eu caí em cima disso. A gente? Ele falou, sim, eu mestrei isso antes com outro grupo, mas que não deu certo. Eu respondi, teve desinteresse dos jogadores? Ele respondeu, sim, desinteresse geral no cenário e eu queria mudar os horários das sessões, mas eles não quiseram. Eu tava pensando o tempo todo, esse bastardo mentiroso. Mas mantive a calma. A gente se despediu e atualizei o outro jogador sobre a situação. O DM tinha falado que mais ou menos 8 horas ele ia ter os resultados de quem ia ser os jogadores ou não. Eu agradeci e esperei. Passei 8 horas e nada acontece. Eu fico preocupado e mando mensagem para ele no dia seguinte perguntando como tá a seleção de jogadores. E ele fala, desculpa, esqueci de te mandar mensagem. Fui por outro caminho com outros jogadores, mas te desejo tudo de bom. Eu fiquei um pouco decepcionado. Achei que meu disfarce estava perfeito e ia garantir minha vaga. Mas não fiquei chateado. Muito chateado. Isso nunca foi sobre entrar no jogo. Mandei mensagem de volta. Ok, tudo bem, posso fazer uma última pergunta? Ele respondeu com um sim. Eu falo pra ele, por que você não responde as mensagens do meu nome? Ele acha que você morreu. Ele respondeu, para ser sincero, eu só não tava curtindo. Eu não sabia o que dizer. A gente conversou bastante, indo e voltando, eu bravo e ele dizendo que não achava que era grande coisa. Eu perguntei pra ele por que ele deixou eu pensar que estava morto. Ele respondeu, eu só achei que ia ser mais fácil. Ixi, o famoso ghosting, cara. Em algum momento da conversa, algo fez um clique e tive uma realização. Esse cara é só um covarde que sente pouco ou nem respeito por mim ou pelos outros. Ele fala que sabe que fez besteira, mas que ele é só um cara frio em geral. Eu falei pra ele que eu dei pra ele a saída mais fácil da situação com uma mensagem que só pediu uma reação. Ele fala que parou de ver as minhas mensagens, então ele não viu. Eu falei pra ele que eu entrei em contato com o serviço de pessoas desaparecidas na área dele e ele fala, bem, nossa, eu não achei que você ia se importar tanto com um cara aleatório na internet. Ixi. Eu falei pra ele que eu não desejo mal pra ele. Eu queria que ele não fosse um covarde e tivesse respeito por mim como jogador e como pessoa.
Eu removi e atualizei meu amigo jogador sobre a situação. O que foi feito, foi feito. A gente checa o servidor de RPG que a gente estava e nós dois fomos expulsos em algum momento, provavelmente para ele poder reutilizar para pessoas novas. Eu originalmente ia soltar em cima dele e divulgar tudo sobre o jogo dele para ninguém querer entrar. Mas eu só vou deixar pista que só os jogadores dele vão reconhecer e podem confrontá-lo se quiserem. O nome do usuário dele é Mike. O mundo é conhecido como Literune e é um cenário de continente amaldiçoado e ele usa um sistema de progresso baseado em feitos. Se isso parecer o seu jogo, provavelmente é. Espero que ele tenha mais respeito por você do que teve por mim. Que filho da puta, mano. Que filho da puta. Que filho da puta. Mano. Aí teve uma atualização aqui lá no começo que eu falei que tinha. Um edit. Ó, um monte de gente tá falando que ele não fugiu à própria morte, só deu um ghost. Eu perguntei pra ele na lata por que ele não respondeu quando eu mandei a mensagem dizendo que estava preocupado que ele tivesse morrido. Ele respondeu: é mais fácil pra mim se você pensar assim. Então ele deixou de propósito pra que eu acreditasse nisso. Eu expliquei essa história pra 12 amigos e até pra minha terapeuta. Então talvez eu passe por cima dos detalhes mais chatos e só fale os principais pra não enrolar. Isso começou há quase 8 meses atrás e chegou ao fim de semana passada. Caralho, uma história de quase um ano, velho. Essa parada, que foda, mano. Meu amigo, velho. Nossa, velho, eu fiz merda. Eu acho que eu não gravei o Discord, velho. Não. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Não. Eu não gravei o Discord.